Marcos Braz abre o jogo sobre reforços. Fala de Igor Coronado, Léo Ortiz e renovação de Gabigol. Tite e Matheus Cunha detonam o gramado do Maracanã. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Flamengo que venceu ontem o Volta Redonda no Maracanã, sábado de carnaval. 3-0, um gol de Gabigol, um gol de Pedro e um gol de Ayrton Lucas. A gente vai trazer aqui as principais pílulas de Tite ontem na coletiva e falando também do Marcos Braz, que parou ali na parte da zona mista e conversou com os jornalistas, abrindo o jogo, falando sobre tudo, reforços, saídas, situação do Thiago Maia, do Mateuzinho. O Igor Coronado, o Flamengo fez alguma coisa, teve um contato além da ligação do filho do Tite, e o Léo Ortiz, e essa novela? O Braz acha que não é novela e vai falar já sobre todos os assuntos, inclusive a renovação de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ontem ele foi novamente perguntado quando que vai acontecer essa renovação ou se vai acontecer essa renovação. Mas antes, que gramado horroroso, o gramado do Maracanã. Ontem a gente falou no nosso pós-jogo e o próprio Tite, né, se rendeu e disse que é inadmissível ter um gramado desse. E não foi só o Tite. O goleiro Matheus Cunha deu aquela cutucada e resolveu aí criticar e muito o gramado. Até porque ontem ele foi titular, ele viu como é que estava a condição. Vamos ouvir o goleiro do Mengão, Matheus Cunha. Muito, só não dos goleiros. O gramado tá muito ruim, muito duro. Acho que teve até um lance com o Ayrton, bate um lateral, a bola quica dentro da área e passa por cima do gol. Pra você ter uma noção de como o campo tá muito ruim, muito duro. A hora que você vai fazer um lançamento, pisa o pé de apoio, joelho dói. Tá muito ruim mesmo, isso atrapalha muito, porque o Flamengo é um time que gosta de ter a bola, que gosta de trabalhar. E a hora que a bola vem, ela vem pingando, que tá muito ruim. Você tem que recalcular o domínio, recalcular o passe. Tá muito ruim mesmo. A gente espera que arrume, que conserte isso, porque o Flamengo precisa de um campo bom para executar um bom futebol. Aí, gente, o gramado ficou 2 meses sem jogos. E voltou pior para a temporada 2024. Como é que faz? Aí não dá, né? Como é que fica o espetáculo? Jogadores do Flamengo, muitos gramados por aí, contribuem para lesionar atletas. E o Maracanã, que é conhecido aí como o templo sagrado do futebol, não pode ter um gramado desse. Então, atenção Flamengo, vamos dar um jeito. Do jeito que tá, não dá. E só vai ficando pior, porque tem jogos também do Fluminense. Bom, vamos ouvir aqui o Marcos Braz falando sobre vários assuntos relacionados ao Mengão, mercado da bola, contratações, saídas, a partir de agora, no canal Raflamelo. Já há 2 meses, a novela envolvendo o Léo Ortiz, atualizações quase que diárias, você às vezes falando que está difícil o lado do Bragantino, contando com a compreensão do atleta. Em qual estágio está essa transação e se ainda existe o tom de otimismo por essa contratação do zagueiro? Assim, é muito ruim sempre ouvir essa novela envolvida. Não é novela, são números grandes, são números em que a gente precisa analisar se são pertinentes. O detentor do jogador quer um determinado valor, o Flamengo entende que precisa pagar um outro valor e a gente continua em negociação. Se um dia quem está vendendo entende que não tem que mais ficar nessa negociação, ou quem está comprando não precisa mais estar dentro dessa negociação, se para. Por enquanto é isso. Então, assim, não tem novela, se tem negociações responsáveis, transparentes e que às vezes tem que ter um pouco mais de paciência. O bom sempre, eu sempre falo isso, é ter entregue ou entregar ao técnico no primeiro dia todos os jogadores. Às vezes não é possível, a janela ainda está aberta, pertinente ainda de fazer algumas contratações e é isso que o Flamengo está tentando se reforçar ainda mais do que se reforçou até agora
para essa temporada de 2024. O Tite tinha pedido um ponta-direita, né? A gente sabe que o Flamengo tentou a contratação do Luiz Henrique, acabou não conseguindo. Queria saber, já tem algum plano B agora no radar para essa posição que o Tite tanto pediu, ou deve seguir até o meio do ano, pelo menos a próxima janela, só com o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves na posição? Assim, as reuniões em relação às análises do elenco são semanais, são contínuas, e a gente entende que precisa contratar para uma outra posição, não essa, nesse momento. E a gente está tentando o Léo Ortiz, a gente está tentando analisar outros jogadores. É ruim falar plano A, plano B ou plano C, porque aí quando o jogador não vem, ele se enquadra automaticamente na letra subsequente. Né? Se não é o plano A, é o plano B, é o plano C. Então não é isso, a gente vai analisando, a gente vai entrando em contato com quem é responsável pelos jogadores, e a gente vai tentando as contratações, desde que elas se enquadrem dentro do perfil do Flamengo e estejam em conjunto com a diretoria e a comissão técnica. Marcos, só uma situação do Matheus, filho do Tite, né, auxiliar, agora acabou de dizer agora na coletiva que fez sim contato com o Igor Coronado para saber a situação dele e que passou isso para a diretoria. Queria saber se existe algum tipo de negociação com esse jogador. Zero. Zero, chance zero então. Zero, zero, não tem. Marcos, Thiago Maia e Mateuzinho. Assim, até em respeito ao jogador, não é chance zero. O que eu te falei é que não tem nenhuma negociação em curso. Porque fala, jogador tal, zero, chance zero. Aí é um desrespeito com o jogador. Então, assim, eu estou falando que não tem nada em curso com esse jogador e nunca se iniciou. Ok, obrigado. O Thiago Maia e o Mateuzinho mudou de panorama, tem chance de finalizar essa negociação nesses próximos dias? O Thiago Maia e o Mateuzinho estão, teoricamente, nessa mesma esfera de negociação quando a gente precisa contratar algum jogador. Quando a gente também vende jogador, a gente tenta vender pelo melhor número possível, melhor possibilidade para o Flamengo. E às vezes você precisa de alguns pontos em que contratuais que se travam. E você trabalha dia a dia para ir destravando. Eu acredito que as coisas irão acontecer e acredito que o Mateuzinho ainda saia um pouquinho na frente do que está o Thiago Maia. Marcos, a questão é do Gabigol, porque o tempo vai passando, vai chegando o dia que ele pode assinar um pré-contrato. O Landim lá nos Estados Unidos falou que a situação estava distante, o agente dele disse que tinha um acordo verbal. Qual a situação hoje? Há uma negociação ainda em curso para a renovação? Há um acerto verbal? O que está acontecendo com o Gabigol? Vai se resolver na hora certa, na hora que for possível. Eu não vou falar na hora certa, porque talvez a hora certa para um pode ser na hora certa para outra. O Gabigol será resolvido na hora possível e eu tenho certeza absoluta que com um bom fim para o Gabigol e um bom fim para o Flamengo. Mas a intenção de vocês é renovar com o jogador? A situação será resolvida na hora possível, com um bom tom para o jogador e bom tom para o Flamengo. Ok, beleza. A última. Sobre o Juan, não sei se alguém já perguntou, não sei se você falou sobre, mas eu vi que o Bruno Spindel disse na coletiva de imprensa que ele se surpreendeu com a notícia de que o Juan estava indo para a CBF porque aparentemente ele está trabalhando normalmente no Flamengo. Ele vai sair mesmo? Não vai? Assim, primeiro, para mim não é nenhuma surpresa, para mim zero surpresa, o Juan ser analisado, ser convidado para trabalhar na CBF, porque eu sei muito bem o tamanho do Juan, eu sei o profissional que ele é, então para mim não tenho nenhuma surpresa neste sentido. Quanto à questão final dele estar certo com a CBF ou não, em nenhum momento ele passou para a gente isso diretamente. Ele vem trabalhando, vem estando dentro do CT, vem nas viagens normalmente como estava na pré-temporada, que vocês podiam acompanhar. Então, assim, não vejo nem surpresa, mas eu vejo com bastante naturalidade um convite ao Juan, porque eu sei bem, mesmo questionado por muita gente, eu sei bem o tamanho dele e a importância dele, pelo menos para mim aqui no departamento de futebol.
até agora? Ele é funcionário do Flamengo, é um membro da comissão técnica do Flamengo desde 2019. Ele é um membro da comissão técnica que ganhou duas Libertadores, ganhou dois brasileiros aqui com a gente, ganhou uma Recopa, uma Supercopa. Ele é um super campeão na posição dele também. E, mais uma vez, eu não vejo nenhuma surpresa ele ir para a CBF. Eu acho que até está de parabéns quem convidou. É lógico que eu vou fazer o possível para manter ele aqui, porque é o meu papel. Agora, Marcos, só um minutinho, só mais uma. Acho que seria importante você, como quem responde pelo departamento de futebol, falar um pouco dessas trocas aí, que saiu o Skinner, saiu o Fabinho, chega o novo gerente, enfim, Luiz. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. As trocas foram movimentações internas que a gente entendeu que teria que fazer, porque poderia fazer. E quando sai... Perdão aqui, porque me desconcentrou aqui. Quando saiu o Fabinho, a gente entendeu que teria que fazer algumas movimentações. Ou você vai para o mercado fazer uma contratação, ou você analisa internamente se você tem um profissional qualificado para essa posição. O que eu acho é que a gente não pode ter o preconceito de se tem um profissional à altura que a gente entenda que possa exercer a função internamente no clube, não colocá-lo. E foi isso que a gente fez. A gente botou o Luiz exatamente por isso, porque a gente entende, eu entendo, o presidente entende que ele tem qualidade para essa função, e foi feito isso. É movimentação interna, isso toda hora troca, até lá na ESPN eu vejo que uma hora sai o diretor, o cara sai da bancada, o outro vai para o lado. Isso é movimentação que não tem que ser questionada. Tem que ser explicada e entenda a tua pergunta, só não tem que ser questionada. Aí vocês acompanharam o Marcos Braz, falou que o caso Léo Ortiz não é novela, não é para ele, não é para você, Braz, mas para a torcida é uma novela que se arrasta há mais de 2 meses. Ele foi titular ontem, inclusive fez gol no jogo lá do Red Bull Bragantino. Pedro Caixinha foi perguntado sobre essa situação da negociação do Flamengo. Pedro Caixinha falou, olha, assunto encerrado, esse assunto não compete a mim, quem sabe é o Diego Serri, que é diretor de futebol do Red Bull Bragantino, que está tocando essa negociação com o Flamengo, mas está enrolada essa novela. Falou aí sobre a renovação do Gabigol, que essa renovação vai acontecer no momento certo, tanto para o Flamengo quanto para o Gabi. Falou aí sobre o Igor Coronado, que não existe nada, teve apenas lá a ligação do Matheus Bach, filho do Tite. Inclusive eu tenho aqui as palavras do Matheus Bach durante a coletiva, que diz o seguinte: a gente acompanhou diversos campeonatos no ano passado e deixamos claro para a direção as nossas ideias de contratação e temos que estar abertos às oportunidades que apareçam. Nesse cenário, contatei o Igor Coronado para saber a ideia dele, ou seja, entrei em contato, falei com o Igor Coronado para saber a ideia dele, mas, pelo visto, não avançou. A tendência é que o Igor Coronado, que agora é jogador livre, feche com o Corinthians. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre essa entrevista aí do Marcos Braz na Zona Mista após a vitória do Mengão no jogo de ontem. É muito importante. Bom, o Tite pediu desculpas em relação ao Vitor Hugo e disse o seguinte: tenho que fazer um pedido de desculpas. Eu prejudiquei o Vitor Hugo. Dei uma função que não é usual, não é a melhor dele. Por vezes, você quer oportunizar os atletas. Ele não é um segundo homem de meio campo. Ele está sempre à frente, não é a posição dele. Eu, a comissão técnica, erramos. Peço desculpas, entendemos o desempenho. Ele é 10, 7 ou 11 de recomposição. Tenho que ser justo. Isso não vai me deixar em paz. Ele tem que saber, e a família dele tem que saber. Então aí o Tite pedindo desculpa por escalar o Vitor Hugo de forma errada, né? Sobre o Alan, ele disse: o Alan está retomando, ele ficou 3 meses na reta final do ano passado. Ele está retomando o melhor nível. Por mais que treinemos o ritmo, quando fica fora a temporada. É um jogador muito concentrado, com muita qualidade. O campo e a bola vão falar, tal qual eu fiz como o Vitor Hugo. Daqui a pouco eles podem estar com bom desempenho. Com a bola, tudo é possível, desde que a gente tenha a condição de oportunizar. Aí o Tite, mais uma situação do Tite, ele chegou a comparar o Flamengo
esse Flamengo, com o Corinthians de 2015. E disse o seguinte, Corinthians que foi campeão brasileiro de 2015, que contou com grande atuação de Jadson no meio-campo. Ele falou: vocês acham que fiz com o Jadson assim, um estalo de dedo, para que fosse o melhor jogador do campeonato de 2015? Precisa de tempo. Só falando de uma história de jogadores de flutuação. Não estou comparando o jogador, só a função. Vocês acham que o Bernardo Silva no City não demorou tempo para que ele pudesse produzir a mecânica? Uma a gente já tem a dominada, a outra a gente precisa potencializar. O Nico está mais perto do 10 do que do 5. O Arrasca é o 10. O Nico está perto do Arrascaeta. Então tá aí o Tite, algumas situações de jogo ontem na coletiva. Bom, gente, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Bom carnaval a todos, curta com moderação, grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!